vamos comentar sobre as rampas de aceleração e desaceleração da Sprint 3F e Sprint S. Bom, nós dividimos as rampas conforme o gráfico aqui na imagem, entre A, B, C e D, onde A é a aceleração, B é a velocidade nominal, C é a desaceleração e D é a velocidade da máquina até encontrar o fim de curso. Bom, dentro dessas configurações, a rampa A, que seria a aceleração, ela é responsável tanto para a abertura quanto para o fechamento. Então, na aceleração, a gente tem uma configuração só para ambos os sentidos. Configurar ela é bem simples. Apenas colocando o DIP 3 em ON, a gente já acessa o seu menu, onde um pisque é a rampa curta, ou seja, ela vai atingir a velocidade nominal em um tempo menor, e 5 pisques, ou seja, a opção 5 é uma rampa mais gradativa, onde ela vai ter um tempo maior para atingir a velocidade nominal. A atuação do portão agora, ele vai estar com a aceleração na opção 1, ou seja, a rampa curta, onde a aceleração ela é a mais rápida possível, porque eu tenho um intervalo menor para atingir a velocidade nominal. Então, notem a atuação do portão. Então, ele chega na velocidade nominal dele bem rápido, porque a rampa de aceleração é curta. Agora, eu vou configurar a rampa de aceleração na opção 5, onde ela é mais gradativa. Para você configurar na sua central, pode seguir a tabelinha que está aqui na imagem. Então, eu vou subir o DIP 3 e vou deixar ele piscando 5 vezes. Perfeito. Configurado, agora a rampa de aceleração ela vai estar mais gradativa. Então, o portão ele vai demorar mais tempo para atingir a velocidade nominal do portão. Fazer mais uma vez. É nítido que a aceleração ela é mais gradativa. Ela tem um tempo maior até chegar à velocidade nominal do portão. A rampa B, ela representa a velocidade nominal do automatizador. E ela é dividida entre abertura e fechamento. Então, eu posso ter uma velocidade para abertura diferente da velocidade de fechamento. Ela é dividida em 5 opções: 60 Hz a mais lenta, 90 Hz, 120 Hz, 150 e 180 Hz sendo a mais rápida. A configuração dela é bem simples, basta seguir a tabela ao lado. Bom, o DIP 1 ele representa a velocidade de abertura, e um pisque representa 60 Hz e 5 pisques representa 180 Hz. Já o DIP 2 ele representa a velocidade de fechamento, seguindo a mesma regra da velocidade conforme o pisque da central. Bom, aqui eu tenho um automatizador onde a velocidade de abertura dele está em 180 Hz e a velocidade de fechamento está em 60 Hz, para vocês verem a diferença nas duas velocidades. Aqui a velocidade rápida em 180 Hz, agora a velocidade lenta em 60 Hz. Esses são os dois extremos da velocidade que temos na Sprint S e Sprint 3F. A rampa C, ela representa a desaceleração da central. Ela também tem a opção da regulagem para abertura e a regulagem para o fechamento. Só que ela segue uma lógica inversa da aceleração. Então, na configuração, nós temos a rampa curta e a rampa longa. A rampa curta, ela representa uma desaceleração mais próximo ao fim de curso, que no caso seria um pisque. Agora, a rampa longa, ela representa uma desaceleração mais gradativa, porque ela vai ter mais tempo para desacelerar. Então, uma desaceleração mais suave, 5 vezes, uma desaceleração mais próxima ao fim de curso, apenas uma vez. Bom, a configuração delas também é bem simples. Para você estar configurando a desaceleração de abertura, você vai colocar o DIP 1 e 3 em ON e segue o mesmo padrão. Um pisque, ela é mais próxima ao fim de curso,
5 pisque mais distante. Agora, para desaceleração de fechamento, você deve colocar o DIP 2 e 3 em ON e segue o mesmo padrão. 1 pisque mais próximo, 5 pisque mais longe. Bem simples, basta seguir a tabela ao lado. Aqui a gente tem, novamente, o automatizador configurado com uma desaceleração de abertura mais gradativa. Então, ela tem uma rampa maior de desaceleração e uma desaceleração de fechamento mais próximo ao fim de curso, para vocês verificarem a diferença na atuação. Então aqui eu tenho uma desaceleração mais gradativa, onde ela começa o processo antes, e agora uma mais próxima ao fim de curso. Então, essa é a diferença que temos na desaceleração, tanto de abertura quanto de fechamento, e entre as 5 opções de regulagem. Agora, a rampa D, ela representa a distância mínima de fechamento e a distância mínima de abertura. Essa distância é a velocidade que a máquina vai se movimentar para encontrar o fim de curso após a desaceleração. E ela a gente também consegue configurar entre abertura e fechamento. Então, também bem simples. Caso você queira configurar a abertura, você coloca o DIP 1, 2, 3 em ON, onde um pisque ela vai estar mais próximo ao fim de curso e 5 pisque ela vai estar o mais distante possível. Esse padrão segue tanto para abertura quanto para fechamento. Então, para configurar o fechamento, DIP 1, 2, 3 e 4 em ON. Só seguir a tabelinha aqui ao lado. Novamente, estamos com o nosso automatizador configurado com uma desaceleração, com uma distância mínima de fechamento curta em um sentido e longa no outro, para sentir a diferença entre as funções. Bom, aqui a distância mínima de abertura ela está longa, então quando finaliza a desaceleração é possível notar que o automatizador ele ainda se movimenta lento até chegar ao fim de curso. Agora no fechamento a gente está com a distância mínima de fechamento curta, o mais próximo possível. Note que assim que finaliza a desaceleração, a máquina já está em cima do fim de curso. Então, essa é a diferença entre as duas funções. Configurado o percurso, os controles e feito o ajuste da rampa de desaceleração, a gente tem a opção de configurar a nossa saída auxiliar. Por exemplo, eu quero uma luz de cortesia, eu quero uma sinaleira, eu quero uma trava, uma fechadura magnética ou até mesmo uma sinaleira temporarizada. Todas essas opções estão disponíveis. Quando a gente fala da Sprint 3F, ela tem o módulo da saída auxiliar integrado na placa, ou seja, é on-board. Então, não há necessidade da utilização de um módulo externo. No caso da Sprint S, ela tem a saída que possibilita você utilizar um módulo externo para fazer essa função. No caso, o MR01, que é esse módulo que a gente está utilizando aqui. Ele é um módulo relé para a atuação da saída auxiliar. Bom, a saída auxiliar ela é dividida em 5 funções também. Luz de cortesia, que é o padrão de fábrica que ela vem. Ela tem também a função sinaleira, que é a função 2. Ela tem a sinaleira temporarizada, que é a função 3. Ela tem a função fechadura magnética, que é a função 4. E a função trava magnética, que é a função 5. E hoje a gente vai mostrar ela aqui. A função luz de cortesia, ela é a default, programada em 120 segundos. Ou seja, quando você terminar de fazer todo o processo de instalação do seu automatizador, ela vai estar configurada na função luz de cortesia em 120 segundos. Esse tempo é configurável de 10 a 120 segundos. Então, basta seguir também a tabelinha aqui do lado que você consegue programar o tempo da sua luz de cortesia. E ela aciona sempre que ela tem um comando de abertura. Então, vou dar um comando aqui. O portão abriu. Posso dar um comando para ele fechar. A luz de cortesia ela vai ficar acionada durante o tempo programado. 120 segundos no caso, porque aqui está na função default. A função sinaleira, que é a função 2, ela já atua um pouco diferente. Ela sempre vai estar acionada quando o portão estiver abrindo, aberto ou fechando.
ela só vai desacionar quando o portão estiver 100% fechado. Então, vou programar ela aqui para a gente ver a atuação também. Bom, programado a função sinaleira, o portão está fechado. Eu vou mandar um comando para abrir, ele vai acionar a sinaleira e eu posso manter ele o tempo aberto que for. Ele só vai desligar a sinaleira quando o portão fecha 100%, quando ele encontra o fim de curso. Então, ó, deu o comando de fechar, encontrou o fim de curso de fechamento, ou ele reconhece que está fechado, ele já desaciona a sinaleira. Seguindo essa mesma lógica de funcionamento da sinaleira, a gente tem a sinaleira temporarizada. O funcionamento dela é igual à sinaleira comum. A diferença é que, quando eu der um comando de abertura, ele vai acionar a sinaleira por 15 segundos. Depois, ele vai abrir o portão. Isso para avisar que vai sair um carro antes que o portão abra. Então, 15 segundos de um aviso que vai sair um carro, depois o portão abre. Vou configurar a função aqui também, que é a opção 3, para vocês verificarem o funcionamento. Então, ó, eu vou dar um comando no automatizador, a sinaleira aciona, depois de 15 segundos, o portão inicia o movimento de abertura sozinho. Vou deixar o controle aqui. Perfeito. Após 15 segundos, ele realiza a abertura e o fechamento é instantâneo. Eu aperto o botão, ele já faz o fechamento. Saindo das funções sinaleiras, a gente entra na função fechadura magnética. Então, vou configurar ela aqui. A função fechadura magnética, ela vai acionar somente na abertura do automatizador. Ela não aciona no fechamento. Então, quando eu der um comando de abertura, ela vai acionar a fechadura durante 2 segundos e depois ela desaciona. E no momento que o portão fecha, a fechadura vai ter que ter a rampa que vem junto com ela para recolher o pino. Então, ó, acionou 2 segundos, desacionou, mandei fechar, ela não vai acionar no fechamento. Agora, a próxima função, que é trava eletromagnética, ela aciona na abertura e no fechamento. Essa é a diferença entre elas. Então, ela vai acionar 2 segundos na abertura e 2 segundos no fechamento. Vou configurar ela aqui também. Configurado. Notem que eu mando o comando de abertura, ela aciona antes do motor iniciar o movimento. Isso para ambas, viu? Tanto fechadura quanto a trava. Aciona durante 2 segundos. Agora, quando eu mandar fechar, quando ela chega na rampa de desaceleração, ela aciona por mais 2 segundos, recolhendo a trava ou a fechadura eletromagnética por um fechamento suave. Outra função muito utilizada em residências é o fechamento automático. Você habilita essa função quando você deseja que o portão, depois de um tempo pré-programado, ele realize um fechamento automático. Esse tempo ele também pode ser configurável de 10 a 120 segundos. Para configurar ele também, o mesmo padrão de todas as configurações da Sprint. Com o DIP 2 e 6 em on, você configura o tempo dela. Só seguir a tabelinha aqui ao lado. Bom, quando a gente tem essa função, o motor, depois de um tempo programado, ele vai fazer um movimento, independente se você enfiou um comando ou não. Portanto, nessa função é obrigatório o uso de fotocélula, para evitar que qualquer movimento do portão colida com algum veículo ou objeto que esteja no seu espaço de movimento. Então, por segurança, a utilização da fotocélula. Uma das funções que a NICE está trazendo nas novas versões de firmware de suas centrais é a função híbrida. Essa função ela permite com que a central trabalhe com somente uma referência. Bom, a central hoje ela trabalha com 2 referências, que é o fim de curso e o encoder. Na função híbrida, ela pode trabalhar com apenas uma referência.
ou somente o encoder, ou somente o fim de curso. E é isso que a gente vai testar e demonstrar aqui para você. Por exemplo, eu vou simular como se eu tivesse um defeito no meu sensor RID. Então, para ficar mais claro, eu vou tirar o ímã aqui. Então, eu tirando o ímã, o meu sensor dele não vai ser acionado no fechamento. Então, tirei o ímã, vou dar um comando para a central fechar. Note que ela parou normalmente, ainda acionou a função da trava, mesmo sem um ímã. Ela não está reconhecendo aquele ímã, quem ainda está determinando aquele ponto de parada é o encoder. Então, ó, sem a referência de um fim de curso, ela funciona normal. Agora, ó, eu vou desconectar o cabo do fim de curso. Nenhum dos dois fins de curso está sendo acionado. Ela continua fazendo abertura e fechamento normalmente e parando nos pontos exatos. Por quê? Aqui ela está com a referência apenas do encoder. Ela está trabalhando pelo encoder. É possível o contrário também, ela trabalhar só pelo fim de curso. Só que aí é um pouquinho diferente. Eu vou devolver o ímã na posição e eu já te explico como funciona ela sem o encoder. Bom, fim de curso já está na posição dele ali. E veja que o automatizador está acionando normal e com o fim de curso. Agora, vou parar ele no meio aqui e vou remover o encoder. Vou tirar o conector dele e remover ele da case. Então, o encoder dela está aqui na minha mão. Sem o encoder, ela vai se movimentar, identificar que está sem encoder, em seguida já vai movimentar lento, buscando uma referência. No caso, a referência dela, fim de curso de abertura ou fim de curso de fechamento. Depois disso, ela já vai voltar a atuar normalmente. Só tem um detalhe quando você utiliza ela sem encoder. A velocidade máxima dela se torna 120 Hz. E ela tem uma rampa de desaceleração maior. Isso é precaução, pois ela não tem a precisão do encoder. Teve a referência dela, o próximo movimento ela já vai acionar normalmente em 120 Hz. Lembrando que essa é uma função para você ganhar tempo até fazer a troca da peça. Por exemplo, teve um problema no encoder, teve um problema no fim de curso, você pode deixar a máquina operando até que a troca seja realizada. Bom, caso qualquer configuração tenha saído errado e você deseje voltar à central no padrão de fábrica, você deve fazer o reset dela. O reset dela, a gente tem o reset de percurso e o reset total, onde ela volta com todos os padrões de fábrica. Lembrando que esses reset não apaga os controles, então pode fazer o reset que o controle vai continuar funcionando sem problema nenhum. O reset de 4 vezes, ele apaga apenas o percurso. Então, toda a configuração que foi feita na central, ele mantém. Agora, o reset de 5 vezes, ele vai apagar tudo. Vai apagar tanto o percurso como as configurações. Depois de ambos os resets, a central vai voltar a fazer o reconhecimento de percurso, que foi aquela etapa que a gente viu no primeiro vídeo. Bom, dito isso, todas as configurações residenciais para Sprint ES e Sprint 3S foram concluídas.